Olá, galerinha do sexto ano, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre contos. Nós vamos fazer uma revisão do que seria o gênero, lembrar dos contos que nós já vimos, né? Nós já estudamos, que nós já passamos por alguns, né? E em seguida fazer análise linguística dentro do texto, tá certo? Primeiramente, nós vamos relembrar que conto, né? Uma história curta, de ficção, certo? Onde o conflito ele se desenvolve em torno de poucos personagens, pouco clímax e um desfecho. O conto, ele pode ser um conto de fadas, onde há princesas, príncipes, que a gente chama também de conto maravilhoso. Conto de mistério, onde há um enigma, algo a ser desvendado. Conto de terror, de assombração, quando nele há elementos, há situações em que cause medo, né? E terror em que vai ler o conto. Nós também vimos os contos populares, que são aqueles contos que são orais, que eles são passados de geração para geração, que inclusive nós lemos até um conto do nosso conterrâneo Flávio Moraes, grande escritor, né, jurista. Flávio Moraes ele tem vários contos, certo? Que vocês, inclusive, já tiveram, né, o prazer de ler alguns, que já foi trabalhado com vocês. Dando continuidade ao nosso gênero, né, o nosso gênero conto, um gênero narrativo, lembrando que um texto ele pode ser considerado narrativo quando ele tem os elementos da narrativa, situação inicial, que é a apresentação dos personagens, tempo, espaço, né, isso, conflito, que é o problema, e nesse conflito nós temos aquela parte mais forte, aquela parte mais assustadora, mais culminante do conflito, que é o clímax, né, que é a partir do clímax que a gente vai saber como se desenvolve o desfecho. O clímax é aquele ponto de tensão, onde fica, né, aquela sensação de que você vai infartar, digamos assim, né, aquela sensação em que o personagem ultrapassa os limites, né, do seu problema. Então, vamos para a história, certo? É um conto de assombração. Próximo à Praça da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, no vilarejo de Matias do Norte, existe uma casa imponente, antiga, fechada, há vários anos e com uma fama de mal-assombrada. Na cidade, dizem que nela mora uma alma penada que vaga pelos cômodos vazios e empoeirados do casarão. O espectro. Segundo alguns moradores do lugar, é visto em noites de lua cheia, quando o luar invade o local através das enormes janelas corroídas pelo tempo, deterioradas pelas tempestades. Nessas noites, ouvem-se sons correntes, coisas que quebram, sinos que tocam, gemidos, sussurros, sem falar no barulho de passos apressados estalando no velho piso de madeira. Numa cavidade, no alto da fachada, há uma silhueta disforme, que fez lembrar os mais antigos moradores de Matias do Norte, a primeira dona do casarão, falecida misteriosamente há mais de meio século. Tal detalhe, aliado aos demais aspectos, torna aquele lugar mais sinistro e apavorante. Ninguém ousa passar por lá, especialmente quando escurece. Numa noite, por volta das 11 horas, um vendedor ambulante, desconhecendo o que dizia do macabro casarão, passou por ele tranquilamente à procura de uma hospedaria. Um ruído estranho o fez voltar-se em direção à tênue luz de um poste situado bem em frente à entrada principal. Tornou possível aquela visão horripilante. Minha nossa, credo, o que é isso aí? Aterrorizado, constatou que tal figura se mexia para frente e para trás, de um lado para o outro, os olhos arregalados. O homem fez o sinal da cruz e tratou a apressar os passos rumo à hospedaria. No dia seguinte, contou o que vira para os que encontravam. O fato passou a ser um tema de todas as conversas. E quem conta um conto aumenta um ponto, já se falava das gargalhadas e no bater de mandíbulas de uma certa cabeça descarnada. À noite, sem parar de pensar no ocorrido, desafiando a si próprio, disposto a desvendar o mistério, resolveu voltar ao local, levando uma escada e um porrete. Estava a poucos metros da funesta casa e já podia ouvir os sons horripilantes. Mesmo assim não desistiu. Aproximou-se mais ainda, apoiou a escada na fachada e subiu. Degrau por degrau, quanto mais se aproximava, mais evidente ficava os movimentos daquela silhueta.
Agora ouvia guinchos agudos. Seu coração disparou. Parecia que ia sair pela boca. Com as pernas trêmulas, continuou a escalada até ficar cara a cara com o que podia ser os restos mortais de certa senhora, que, sem paz, se recusava a abandonar o mundo dos mortos. Apelou para o que restava de coragem e devagar cutucou com o porrete. Então, se desfez o mistério. Debaixo daquela escultura danificada pelo tempo saiu uma enorme ratazana que, apavorada, pulou do nicho e se perdeu na escuridão. O enigma da silhueta teve fim, mas quanto às visões e os ruídos fúnebres assim nesta casa, esses sim vão continuar até que outra pessoa se encarregue de desvendá-los. Você gostaria de desvendar? De tentar? Então, pessoal, a partir da leitura do texto, né, vamos a algumas questões, né, algumas discussões aqui sobre o conteúdo textual. De acordo com o texto lido, qual é o tipo de narrador contido no conto? Eu falei para vocês que quando o narrador ele participa da história, a gente chama de narrador personagem. Quando o narrador ele não participa, ele só conta, nós o chamamos de narrador observador. Então, em nenhum momento a gente percebe, né, situações em que o narrador ele participa da história. Ele está apenas contando ali o fato, então, narrador observador. Aí, o outro ponto. Então, percebe-se que o foco narrativo quando nós temos o foco narrativo, quando nós temos o narrador observador, nós temos o foco narrativo em terceira pessoa. Se fosse narrador personagem, seria primeira pessoa, no caso eu participando. Como é narrador observador, alguém fala de outra pessoa, no caso terceira pessoa é ele. Que características possuía a velha casa do vilarejo? Então, quais eram as características dadas a essa casa? Imponente, antiga, fúnebre, né? Funesta, aterrorizante. Então, essas eram as características dadas, né, à casa. Né? Então, aqui, do gênero conto, percebemos a presença dos elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Então, aqui na questão 1, está pedindo para que você analise e procure o conflito. Onde é que está o problema? Qual é o problema dessa história? A gente percebe que o problema todo aí gira em torno de uma casa mal assombrada, né? Em que, em determinado dia, né, aí era que as coisas assombradas apareciam. Então, o problema aí era essa casa assombrada. Né? Quando era noite de lua cheia, aí era que coisas horripilantes apareciam. E o clímax? O clímax é o ponto mais alto. Nós temos o conflito, e a partir desse conflito, aquela situação em que o personagem parece que vai se dar mal, né, naquela situação. É o ponto mais alto que o personagem ele participa. É quando você sente que seu coração ele vai sair pela boca. Né, o pico da narrativa, é o ponto mais alto. Então, aqui a gente percebe que acontece o clímax nesse pico da narrativa aqui, quando ele se aproxima, né, quando ele fica com as pernas trêmulas, quando o coração dele dispara, que parece que sai pela boca, até ele chegar e cutucar, né, lá o objeto. Então, o clímax é esse aí, quando o coração dele sai pela boca, quando ele se aproxima, quando ele escuta os guinchos agudos. Então, essa é a parte do clímax, o ponto mais alto da narrativa. E o desfecho? Qual é o desfecho da história? O desfecho todo mundo já sabe, né, o final. Como é que acaba o final? Acaba que ele descobre que é uma ratazana bem grande, né? Que estava fazendo todo esse reboliço. E todo o mistério foi desvendado? Não, não foi. Ainda há um mistério aí, né? A ser desvendado. Vocês esperavam esse desfecho ou vocês achavam que o desfecho seria diferente? O que é que vocês podem dizer em relação a esse desfecho? Tá? Então, aqui na quarta questão, nós temos algumas palavras, né, grifadas. E pergunta qual é a classificação dessas palavras que estão grifadas. Nós percebemos aí que essas palavras correspondem à nomeação de coisas. Então, a classe de palavras que nomeia seres, objetos, sentimentos, ações, é o substantivo. Né? Substantivo é a palavra que nomeia seres, né, objetos. E nós temos a classificação desse substantivo, que é o substantivo comum, que nomeia seres da mesma espécie, né? Substantivos próprios são aqueles substantivos que nomeiam seres em particular, né, nomes de pessoas, nome de lugares. E esse substantivo próprio, obrigatoriamente, ele começa com letra maiúscula, não é isso? Nós temos os substantivos
simples, que são aqueles substantivos que são formados por apenas uma palavra, um radical. E o composto, como por exemplo, o simples, bola. E o composto formado por mais de uma palavra, separado ou não por hífen, tendo como exemplo bola de gude. Né? O substantivo primitivo, aquele substantivo que é base, o substantivo de origem, né? Que a partir daquele radical nascerá outra palavra, como por exemplo, pedra. Né? Pedra é o primitivo, pedregulho é o derivado. Substantivo concreto, aquele substantivo que tem existência própria, que não depende de outro ser para poder existir, bola, caderno, mala. E o abstrato são aqueles substantivos que dependem de outro ser para poder existir, o sentimento. Para que o sentimento aconteça, vai depender de outras pessoas para que possam senti-los. Não é assim? A exemplo, amor, ódio, raiva, né? Dentre outros sentimentos. E o coletivo. O que é um substantivo coletivo? É aquele substantivo que vai indicar um conjunto, né, de seres daquela mesma espécie. Por exemplo, o cardume. O cardume é um conjunto de peixes, né? Molho de chaves. Então, esses são os tipos, né, de substantivo simples, composto, comum, próprio, primitivo, derivado, concreto, abstrato e o coletivo. Então, aqui, a letra A, no caso, está perguntando qual a classificação das palavras grifadas. Aqui vocês já sabem que se encaixam em substantivo. Nós temos o substantivo próprio aqui, ó, Matiz do Norte, casa comum, né, pode ser concreto, simples também, cidade, cômodos da mesma forma. E qual dessas palavras sofreu variação e pode ser considerada derivada? De todas as palavras aqui, né, cômodos sofreu variação, de número está no plural, né? Nós sabemos que os substantivos eles podem variar em gênero, número e grau. E casarão, tá? Que sofreu uma variação de grau. Casa, o normal, casarão, né? Foi para o aumentativo. Cômodos estava no singular e foi para o plural, cômodos. E casarão ela é derivada também porque ela vem de casa. Então, casa, a palavra base, casarão seria o derivado. Os substantivos quanto ao gênero, eles podem ser biformes, quando eles têm uma forma para o masculino e o feminino, boi e vaca, certo? Homem e mulher. Uniforme, quando eles apresentam apenas uma forma, né, para o substantivo masculino e feminino, como por exemplo, nós temos o sobrecomum. Criança, nós só vamos saber se criança ele é um substantivo masculino ou feminino se tiver um contexto por dentro desse substantivo que vai fazer com que nós saibamos se ele é masculino ou feminino. Comum de dois gêneros, através do artigo, o estudante e a estudante. Então, o artigo é quem vai definir se aquele substantivo é masculino ou feminino. E os epicenos, que são aqueles, né, vai identificar o sexo dos animais, aqueles animais que não são biformes, que nós temos o boi é animal, mas o boi ele é biforme porque nós temos vaca, né? Já cobra, jacaré, não tem o seu masculino ou feminino, nós colocamos macho ou fêmea para poder saber se é macho ou se é fêmea. Então, pessoal, nós encerramos a nossa aula, né, de análise linguística e de interpretação textual, e na próxima aula nós nos encontramos. Tirem as dúvidas com os professores, resolvam as questões propostas no slide e até a próxima aula.